Catálise enzimática, como o nome já diz, tá? É o uso de catalisadores, só que esses catalisadores não é qualquer substância química, é uma enzima. Tá? Enzimas são substâncias com macromoléculas, né? Moléculas imensas, provenientes de seres vivos. Tá? Então, se utiliza, por exemplo, enzima, né? De bactérias, por exemplo, para produzir iogurte. Então, essas enzimas que as bactérias produzem, elas convertem açúcares e proteínas lácteas em alguns ácidos e algumas coisas, fazendo com que esse sistema, aumente sua consistência e tenha um gosto diferente do leite original. Isso é o que produz iogurte. A catálise enzimática também, ou seja, o uso de enzimas como catalisadores, também existe o que no nosso corpo, né? Na própria saliva, né? Durante a mastigação, a gente tem uma enzima chamada de amilase. Ela quebra, tá? Várias coisas aí, principalmente amido, convertendo o amido em glicose, porque a glicose é que é absorvida pelo corpo. Tá? Então, no nosso corpo tem uma infinidade, né, uma enormidade de enzimas, assim como em todos os seres vivos. Tá? Então, catálise, como eu não falei ainda, é a área da química em que se estuda esses catalisadores. Tá? Então, catálise é justamente isso, catalisadores que podem ser enzimas, que são substâncias bem complexas originadas em seres vivos, ou pode ser metais, como foi mostrado no catalisador automotivo. Então, hoje também já se usa até enzimas em produtos saneantes. Por quê? Uma roupa, por exemplo, que está suja, ela está suja de quê? Normalmente de gordura, né, de proteínas, de suor. Então, se você tem enzimas, por exemplo, que está sendo citado aqui, que são as lipases, acho que não está citado aqui, mas, por exemplo, as lipases, elas vêm o quê? Para quebrar substâncias lipídicas, ou seja, gorduras. Então, ela vai auxiliar na limpeza. Auxiliar como? Quebrando essas substâncias, e aí o sabão vai levar isso embora junto com a água. Tá? Então, várias enzimas já estão sendo utilizadas em produtos saneantes para aumentar o que? A eficiência desses saneantes. Além do que, essas enzimas elas são menos danosas do que outros compostos. Por quê? Enzimas normalmente elas são provenientes de seres vivos. Então, o dano ao meio ambiente é bem menor do que a utilização de catalisadores, por exemplo, metálicos, tá? Ou provenientes de compostos orgânicos. Aqui, gente, eu vou enfatizar um ramo da química que cresceu muito, já foi tema de Enem várias vezes, que é a tal da química verde. Tá? Já é uma área da química. E essa área da química, chamada como química verde, ela tem 12 postulados, ou seja, 12 afirmações ali, afirmativas, ou 12 princípios, né, que norteia o que é química verde e norteia o trabalho do químico, falando que você está de acordo com essa área do conhecimento. Tá? Então, esses 12 princípios, e aí eu vou ler cada um e explicar, eles vêm de encontro ao que hoje a gente se preocupa muito, que é o dano ambiental, né, o dano à saúde, o desenvolvimento sustentável, a gente, né, preservar para manter esse recurso para as próximas gerações. Então, o primeiro postulado que se tem na química verde é prevenção. Então, sempre prevenir o dano, sempre. O dano, o impacto ambiental. Tá? Então, se algo, né, alguma transformação for gerar um dano, é melhor não fazer. Certo? O segundo postulado ou afirmação ou afirmativa, ou princípio da química verde, é economia de átomos. Parece muito viajante, mas economia de átomos é basicamente o quê? Olha, se, por exemplo, eu vou dar uma aula, né, experimental e está lá no roteiro que eu tenho que usar 2 litros de determinado reagente. Se eu quero só fazer uma demonstração para o aluno, ao invés de eu fazer uma determinada reação com 2 litros, por que eu não faço ela num tubo de ensaio? Com 10 ml, 5 ml,
certo? Então, economia de átomos é isso, é você fazer, não deixar de fazer determinada transformação, mas pensar o quê? Por que eu não diminuo essa quantidade, certo? O 3, síntese de produtos menos perigosos, sempre, né, deve-se pensar o quê? Se eu estou produzindo uma nova substância, eu sempre tenho que pensar que essa substância tem que ser a menos perigosa possível. Por quê? Muita gente, dependendo do que eu estou desenvolvendo, né, para a indústria, muita gente vai ter contato com essa substância, certo? E mesmo que não tenha contato, é a questão da segurança, né? Se ocorrer um acidente, um vazamento, vai ser pior. Desenvolvimento de produtos seguros também tem a ver com a química verde, que é o quê? Sempre desenvolver produtos que não causem dano ao meio ambiente nem à saúde, certo? Então, o mais seguro possível, ou que não tenha dano algum. Solventes auxiliares mais seguros. A maioria das reações químicas, gente, acontece por meio de solvente, tá? Então, a reação que vai acontecer, ou ela acontece muitas vezes, né? A maioria das vezes, em solventes orgânicos que são cancerígenos, que são perigosos. Então, assim, se a gente mudar, né, por exemplo, uma reação química que acontece num solvente orgânico que é perigoso e fazer com que essa reação aconteça, por exemplo, em água, a gente está de acordo com a química verde. Busca de eficiência energética. Então, a utilização de catalisadores, ela busca essa eficiência energética, porque precisa de menos energia para produzir as mesmas substâncias que eu queria, certo? Ou fazer com que essa energia, por exemplo, seja emitida por calor, né? Seja emitida como calor, esse calor seja aproveitado de alguma outra maneira. O uso de fontes renováveis de matéria-prima, certo? Energia solar, outras coisas, uma vez que muitas reações químicas acontecem pela luz ultravioleta, como a gente viu na questão da camada de ozônio. Evitar a formação de derivados, o que é isso? É evitar o quê? Reações que tenham muitas etapas, porque a cada etapa você gera uma substância diferente, certo? Como a gente viu lá no catalisador automotivo, né, na combustão não gera várias substâncias. Então, quanto menos substâncias gerarem, melhor, certo? Menos danoso ao meio ambiente. A catálise está como um princípio da química verde, porque, como eu já falei, ela vem o quê? Para diminuir a quantidade de energia que se precisa, aumentando a velocidade dessa reação, ou a rapidez dessa reação. Então, ela está de acordo, né, com a química verde. Desenvolvimento de sistemas para degradação, como é o conversor automotivo, certo? Ele é um sistema que diminui ou que degrada compostos gases tóxicos. Análise em tempo real para a prevenção de poluição, ou seja, nas indústrias é importante que você tenha sensores que quando está emitindo um gás ali que é tóxico, ele dê um sinal e aí seja corrigido. E química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes, ou seja, fazer química com segurança, né? Todos os equipamentos, EPIs, né? Tentar diminuir ao máximo a utilização de materiais perigosos e danosos e tóxicos, tá bom? Então é isso, gente, por hoje. Até mais.